Muito bem, retomando a nossa aula de Direito Constitucional, controle de constitucionalidade, vamos então estudar agora as particularidades de cada um dos instrumentos do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, que realiza um controle de constitucionalidade misto. Ora, realiza em qualquer juízo ou tribunal, ora realiza por um órgão único e responsável pela análise. Num controle difuso, porque qualquer um pratica, no outro controle concentrado. Por isso, controle misto. Só para fins de referência, o controle difuso também é chamado de controle americano, porque baseia-se na sistemática do direito americano, do caso famoso do juiz Marshall, no caso Marbury versus Madison, em que aquele juiz, para decidir, analisou, para ele conceder o pedido da parte, ele analisou a inconstitucionalidade de uma lei em face da Constituição. Já o controle concentrado, ele é chamado de controle austríaco, porque se baseia nas ideias de Kelsen, em 1920, tendo aí como referência histórica. Muito bem, vamos falar então do controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso realizado por qualquer juiz ou autoridade investida de poder jurisdicional. O problema são os sinônimos e caem na prova, eles mudam para te confundir. Cuidado, controle difuso ou indireto, porque não é exatamente o pedido. Controle interpartes, porque existem partes envolvidas na causa que querem algo que não é somente a inconstitucionalidade. Incidenter tanto, exatamente porque a questão da inconstitucionalidade é a causa de pedir. Aberto, porque realizado por qualquer juiz ou tribunal. Concreto, porque realizado no caso concreto. Incidental, porque não é o propósito do processo, não é o pedido, e sim o fundamento dele, é um incidente. E, por fim, via de defesa, ou seja, é um argumento de defesa, de persuasão, para um propósito que é o pedido feito nos autos. E subjetivo, porque tem partes envolvidas. Então, eles usam todos esses sinônimos. Indireto, interpartes, incidente, tanto, aberto, concreto, incidental, via de defesa, subjetivo, né? E, popularmente, o mais conhecido é o controle difuso. Muito bem. Cuidado, porque qualquer juiz ou tribunal pode, então, num caso concreto, para decidir, para proferir uma decisão, ou para ver se vai conceder ou não um pedido, analisar antes a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. E com essa análise, ele profere o pedido feito nos autos. Todavia, quando esta análise de incidenter tanto, incidental, ou de causa de pedir, seja feita por tribunal, a incidência do artigo 93(11) combinado com 97 da Constituição. Os dois dispositivos. O 93(11) porque vai falar do órgão especial, só para você dar uma lidinha. E o 97, tecnicamente, que vai falar da questão. O que o 97 traz? Traz a chamada cláusula de reserva de plenário, questão de ordem. Todas as vezes que o tribunal, no tribunal, nas instâncias, das segundas instâncias regionais, não estou em primeira instância, não, juiz singular, haja necessidade para proferir a decisão, em fundamentar a decisão na inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, há necessidade da Câmara ou turma, ou seja, aquele grupinho de 3, remeter isso ao pleno ou ao órgão especial, dependendo do tribunal. Se o tribunal tem órgão especial, remete ao órgão especial. Se o tribunal não tem, remete ao pleno. Quando que ele tem órgão especial? Quando ele tem mais de 25 julgadores, nos termos 93(11) da Constituição. Então, por maioria absoluta,
o tribunal ele vai poder aí sim decidir pela inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, mas a característica básica é que essa decisão tem aplicabilidade àquele processo, àquelas partes. Outra questão importante, se para fundamentar a decisão, o tribunal, a Câmara ou a turma precisa reconhecer a constitucionalidade, ele só confirma o que já é, não precisa remeter para o pleno e nem para o órgão especial. Então, a turma, Câmara ou sessão pode analisar a constitucionalidade. Agora, a inconstitucionalidade, ele é obrigado a remeter isso ao plenário ou ao órgão especial. Questões importantes. O juiz ou o tribunal, ele pode analisar a inconstitucionalidade com base no preâmbulo da Constituição? Cuidado, o preâmbulo não tem natureza de norma constitucional. Não é tecnicamente texto da Constituição. Então, ele não pode ser utilizado para parâmetro de controle de constitucionalidade. Ou seja, eu não posso dizer que um ato é inconstitucional com base no preâmbulo da Constituição. Agora, a mesma ideia não vale para o ADCT, os atos de disposições constitucionais transitórias. Eu posso sim declarar uma lei inconstitucional com base numa norma do ADCT, porque ela, apesar de estar no ADCT, ela tem o mesmo valor de norma constitucional. Outra questão importantíssima, ó, liga a sirene. O que pode ser controlado em âmbito de controle difuso? Difuso. Qualquer lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Qualquer lei ou ato normativo federal, estadual e municipal. A gente vai ver que para o controle concentrado, a regra é diferente. A característica típica do controle difuso é que a decisão ela produz efeitos entre as partes do processo. É o que nós chamamos de limite subjetivo da coisa julgada. Ou seja, ela vale para as partes que participaram efetivamente do processo. Aqueles que não compõem o processo não são tecnicamente atingidos pelos efeitos da decisão. Isso é a regra, calma. E os efeitos são, via de regra, ex tunc, ou seja, a decisão é declaratória. A lei não é inconstitucional a partir de hoje, ela sempre foi. Então, é só uma constatação, por isso uma declaração. A partir do momento que eu constato, eu reconheço que ela sempre foi inconstitucional desde o momento que nasceu. Por isso, efeitos retroativos, ou seja, ex tunc. Então, os efeitos interpartes ex tunc. Outra observação importante em controle difuso de constitucionalidade. Todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, reconhece a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ele é obrigado a imediatamente remeter a decisão ao Senado. Senado, artigo 52(10). Por que o Supremo é obrigado a remeter a decisão ao Senado? Porque o Senado ele pode, é uma faculdade, suspender a execução da lei ou do ato no todo, em parte. Muito bem, professora, só quando for lei federal? Não, porque isso aí é entendimento majoritário, não é pacífico de todo mundo. Mas não porque ali o Senado não está atuando simplesmente como legislativo federal, mas como representativo do legislativo nacional. Okay? Então, poderia fazê-lo, suspender a execução de qualquer ato, mesmo que não fosse tipicamente ato federal. Muito bom.
Existem alguns institutos que são do controle concentrado, que vem sendo aplicado ao controle difuso. Então, tem alguns institutos que vêm sendo aplicados ao controle difuso, gerando o fenômeno que a doutrina chamou de abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. Então, existem instrumentos que não são tecnicamente aplicáveis a essa sistemática, que vêm sendo aplicados pelo judiciário brasileiro ao controle difuso. Gente, vira literalmente uma bagunça. Num movimento chamado de abstrativização do controle difuso. Eu não vou falar o que é agora, porque quando eu explicar no concentrado, aí eu comento aqui também a aplicação desses institutos no controle difuso. Muito bem, o controle concentrado, por sua vez, é o realizado pelo Supremo Tribunal Federal somente. É o Supremo que tem a aptidão constitucional de analisar de forma abstrata a compatibilidade de atos em face da Constituição Federal. Muito bem. Só que para fins de exercício do controle concentrado de constitucionalidade, é a lei em tese, é o ato em tese, existem legitimados especialmente elencados pela Constituição. Só existe um deles que vai fugir à regra, um dos instrumentos das ações, mas aí depois eu trago qual que é a exceção. Via de regra, todas as ações, salvo uma, seguem esses legitimados, esses como possíveis acionadores. Temos aqui o artigo 103 da Constituição Federal. São, para você memorizar, 3 pessoas três mesas e 3 instituições. Ok? 3 pessoas, 3 mesas e 3 instituições que podem acionar o STF em controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, por meio das chamadas ações constitucionais. Quem são, então, professor, esses 3 aqui? Vamos lá. 3 pessoas. Primeiro, Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. Depois, Presidente da República. E, por fim, Governador de Estado. Então, Procurador-Geral da República. Deixa eu tirar esse coisinho aqui que eu fiz. Procurador-Geral da República, Presidente da República e Governador de Estado e do Distrito Federal. Depois, 3 mesas. A mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal e a mesa das Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa, que no DF tem esse nome. E, por fim, as 3 instituições. Conselho Federal da OAB, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e, por fim, entidades de classe
associações de âmbito nacional. Então, eu tenho aqui os legitimados para apresentação de pedido de análise da compatibilidade do ato em face da Constituição no controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade. Antes da gente avançar, dentre esses legitimados, os últimos que eu elenquei, vou colocar de outra cor, governador, assembleias legislativas e as entidades de classe e associações de âmbito nacional, esses três, eles obrigatoriamente devem demonstrar a chamada pertinência temática, ou seja, qual é o seu interesse nesse caso? Por que você está questionando esta lei ou este ato? Qual que é o seu interesse? Por que o governador do estado do Rio Grande do Sul ia questionar uma lei de Pernambuco? Qual é o seu interesse? Você tem que demonstrar a pertinência temática, ou seja, que o interesse que você está defendendo, ele tem correlação com o objeto que está sendo discutido, a lei ou o ato. São os legitimados especiais. Os demais da coluna de cima, todos eles, esses daqui, são os chamados legitimados universais. O que é legitimado universal? Não precisa demonstrar correlação do tema da lei com a atividade ou que eles exercem ou algum interesse que eles venham a ter. Então, cuidado com os legitimados da DIN. Eu falo que existe questões que sempre caem em prova. Então, essa é uma delas. Então, vamos lá, para finalizar e avançarmos. Os legitimados, deixa eu colocar a caneta preta, são Procurador-Geral da República, Presidente da República, Governador do Estado e do Distrito Federal. Vou deixar bem completinho. Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa é um órgão, tá? Um órgão da casa, não é um senador que pode, não é um deputado. E a mesa das Assembleias Legislativas, são 26, ou a Câmara Legislativa do DF. Por fim, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, se é um partido político que não tem nenhum representante eleito, não pode. E as entidades de classe, associações, ou seja, aqui associações não, tecnicamente sindicatos, né? Deixa eu colocar certinho como está na Constituição. Entidades sindicais, né? Não é nem sindicatos. Entidades sindicais e de classe de âmbito nacional. Okay? Então, não pode ser uma de âmbito estadual ou municipal. Esses de baixo, obrigatoriamente, devem demonstrar pertinência temática, ou seja, a correlação do tema que estão questionando com a matéria que está sendo veiculada perante o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, os legitimados, eles precisam de advogado para apresentar essas ações constitucionais? Cuidado, a maioria deles não precisa, porque eles têm a chamada capacidade postulatória. Quem dos legitimados precisa de capacidade postulatória de advogado? Partido político com representação no Congresso Nacional e entidade sindical e de classe de âmbito nacional. Então, são os dois últimos lá da nossa listinha. Repetindo, partido político com representação no Congresso Nacional e entidade sindical e de classe com representação nacional. Esses precisam obrigatoriamente de advogado para apresentar. Os demais, eles próprios podem apresentar sem a necessidade de advogado. Outra questão importante. Agora a gente vai fazer um pequeno esquemão aqui.
E a gente vai fazer o seguinte. Nesse esquemão, a gente vai dividir a ação direta de inconstitucionalidade, para depois a gente colocar aqui a ação declaratória de constitucionalidade e depois a ADPF. Vou deixar esse slide só para isso. ADI, ADC e ADPF. Muito bem. A ADI, por sua vez, ela tem subespécies. Temos a chamada ADI genérica. Temos a ADI por omissão. E temos a ADI interventiva. Então, as ações diretas de inconstitucionalidade se subdividem em genérica, por omissão e interventiva. O que é importante a gente saber? Que a de interventiva, diferente de todas as demais, qualquer outra ação, ADC, ADPF, ADI genérica, ADI por omissão, ela é a única que tem um legitimado diferente. É a única que tem um legitimado exclusivo. É só uma pessoa que é legitimada. E por isso que eu comecei os nossos legitimados com ele. Foi o primeiro legitimado que eu coloquei, de propósito. O PGR. Procurador-Geral da República. Então, a ADI interventiva, só o Procurador-Geral da República pode apresentar perante o STF. Muito bem, agora, da ADI, o que a gente pode colocar dentro do nosso quadrinho? É que, primeiro, a ADI genérica, ela visa questionar perante o Supremo Tribunal Federal a incompatibilidade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição Federal. É o artigo 102.1A da Constituição. Então, é o questionamento, ou seja, o objeto. É lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição Federal. Professora, então quer dizer que não cabe ADI de lei ou ato normativo municipal? A resposta é não, não cabe. Você fala, e agora? Quer dizer que eu nunca posso questionar a inconstitucionalidade de uma lei municipal em face da Constituição? Inconstitucionalidade, tecnicamente, não. Mas eu já vou te avisar o que acontece. Não vou te deixar com essa literal dúvida que não quer calar. Todas as vezes que não cabe outras ações, cabe ADPF, ou seja, lei municipal pode ser analisada em face da Constituição, não é tecnicamente inconstitucionalidade, mas o instrumento adequado é a ADPF. Cuidado. Eu brinco que a ADIM, ou ADI, ela é a ação do pessimista. Por quê? Porque ela tem por propósito que o Supremo declare a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Muito bem. Ocorre que só é possível o Supremo analisar por meio de ADI leis
ou atos normativos posteriores à Constituição de 88. Veja só. Isso aqui é fundamental. Ó, Constituição de 88. Constituição de 67 com a emenda de 69. O que é analisar a constitucionalidade? Não é verificar a compatibilidade? Aí você fala, é. Muito bem, mas o que é ação direta de inconstitucionalidade? É verificar se o ato editado, ele foi editado conforme a Constituição determina. É esse o propósito da DI. Ó, mostrar que o ato que foi editado não respeitou o que a Constituição determina. Portanto, eu só posso questionar atos por meio de ADIM que foram editados após a Constituição de 88. Por quê, gente? Porque se eu estou analisando os requisitos que a Constituição estabelece e que eles não foram respeitados, eu tenho que analisar os requisitos que a Constituição estabelece agora. Porque eu estou analisando em face dessa Constituição. Aí você fala, mas professora, e todos os atos que foram editados antes da Constituição de 1988. Eles não podem ter a sua constitucionalidade controlada? Podem, mas não por meio de ADI. A ação, qual é a ação? Quando não cabe nada, o que cabe? ADPF. Então, independente da natureza, se federal, estadual ou municipal. Se eu estou questionando este ato que foi editado antes em face da Constituição, a análise é de ADPF. Sabe por quê? Porque, tecnicamente, eles nem seriam inconstitucionais. Porque quando eu tenho transição de uma Constituição para outra, o que acontece com as legislações, com a legislação, com todas as leis vigentes que foram editadas no exercício da Constituição anterior? São recepcionadas, como se literalmente aproveitasse, no novo sistema jurídico. Então, tecnicamente, a análise aqui, o problema não é de inconstitucionalidade, o problema é de recepção. Agora, também não cabe ADI porque o 102 não estabelece. Quando for, o quê? Se é federal, cabe. Se é estadual, cabe. Após a Constituição de 88. Mas não está na nossa lista e vai ter que ser acionado por ADPF. Vou colocar um asterisco aqui, ó. ADPF. A lei municipal. Ok? Porque não está previsto expressamente na Constituição, no artigo 102. Muito bem. Quais são os efeitos, via de regra, na ADI genérica? Os efeitos são retroativos, ou seja, ex tunc, retroagindo. Por quê? Porque a lei sempre foi inconstitucional. Só que, como aqui não existem partes interessadas, não existe uma parte autor e uma parte ré, e direitos que estão sendo reivindicados, mas se a análise da norma em abstrato, o efeito é erga omnes, ou seja, vale contra todos. Então, os efeitos são ex tunc e erga omnes. Muito bem. Todavia, existe
Na legislação não está previsto na Constituição. A Lei 9868 de 99, que trata do procedimento da ADI e da ADC. No artigo 27, uma previsão que autoriza a alteração dos efeitos produzidos na decisão em ADI e ADC. Quais são os efeitos que nós acabamos de ver? Os efeitos são ex tunc erga omnes, ou seja, retroage desde o momento em que o ato foi praticado e aplica-se contra todos. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, então, ou é segurança jurídica, ou é excepcional interesse social, uma dessas duas, ele pode, por meio de 2/3, é maioria qualificada, 2/3 dos votos de seus membros, quando for votar a ADI, modular, manipular, no popular, mudar os efeitos produzidos por essa decisão. Então, o que é a modulação ou manipulação dos efeitos da decisão no controle concentrado? Aí você fala, nossa, que difícil. Não é não. Assim, os efeitos são ex tunc, porque é lógico, o ato não é constitucional agora, ele sempre foi. E, como não tem partes envolvidas, é contra todos. Todo mundo pode se beneficiar ou ter que se submeter a essa decisão. Muito bem. Agora, muitas vezes, se o Supremo declarar e reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, isso vai implicar, na prática, em consequências que podem, por exemplo, quebrar a Previdência Social. Se ele disser que aquela lei é inconstitucional, todas as cobranças feitas, por exemplo, de um tributo, têm que ser devolvidas. Nossa! São 70 trilhões de reais. Como que vai fazer para devolver todo esse dinheiro? Não dá. Já gastou. Então, por fins de segurança jurídica e interesse social, ninguém quer que a Previdência quebre, por exemplo, o Supremo pode alterar, literalmente somebody love, os efeitos da decisão por ele produzida. Quais são essas mudanças, essas alterações? Duas possibilidades. Ou ele muda para efeito ex nunc da decisão para frente, ou ele estabelece um momento que ele escolher no tempo para fins de produção dos efeitos. É o que a gente chama de pró-futuro. Isso significa que, na prática, é possível que haja efeito ex tunc, ex nunc e pró-futuro. Só que a regra é o ex tunc, o ex nunc e o pró-futuro, ele só é possível na modulação, na manipulação dos efeitos, que necessita de 2/3 de concordância dos membros do Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu falei da abstrativização do controle difuso? Então, sabe o que o povo vem fazendo? Olha só. Num recurso extraordinário, em que tem partes, o Supremo ele vai decidir e o efeito é para quem? Para as partes. Mas em alguns casos específicos, o que o Supremo ele vem fazendo? Ele vem estendendo os efeitos dessa inconstitucionalidade para todo mundo, erga omnes. Você fala, mas não é um processo das pessoas, professora, do João e da Maria? É. Mas o Supremo expressamente, ele muda os efeitos da decisão nesse caso. É a chamada abstrativização do controle difuso. Ele usa o artigo 27 da Lei 9868 numa situação que tecnicamente não seria aplicável. Muito bem. Com relação à ADI interventiva. A ADI interventiva quase não cai na prova. Eu vou deixar um material extra para vocês baixarem, para vocês darem uma olhada,
mas os fundamentos da ADI interventiva são todos aqueles fundamentos que justificam a intervenção federal prevista no artigo 34 da Constituição, ok? Então, tudo que justifica a intervenção federal justifica também a ADI interventiva. Então, a defesa de princípios constitucionais sensíveis, aquela preservação do núcleo intangível e da ordem social. Só que tem uma diferença da intervenção para a ADI interventiva, porque a ADI interventiva é uma ação perante o Supremo movida pelo Procurador-Geral da República. Já a intervenção propriamente dita é o presidente da República que profere, que realiza. Muito bem. A ADI por omissão, ela tem um propósito diferenciado da ADI genérica. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: existem normas constitucionais que necessitam de regulamentação, de complementação, para que ela produza os seus regulares efeitos. Ok? São as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada. Muito bem. Acontece que não são todas essas situações ou todos esses direitos que efetivamente são regulamentados, normatizados pela autoridade competente. Todas as vezes que a falta de norma regulamentadora esteja inviabilizando um direito, cabe aos legitimados da ADIM apresentar uma ADIM por omissão. Qual é o propósito? O propósito é a integração da norma, a regulamentação, a complementação que até então não foi feita. Por isso que a ADI por omissão, ela tem por propósito atacar a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Professora, mas isso daí não é mandado de injunção? Não. Mandado de injunção é a própria pessoa que está reivindicando o seu direito, que precisa da regulamentação para fazer o seu pedido. Então, ela precisa da regulamentação para realizar algo. Então, no mandado de injunção, a questão da complementação é o que ele necessita para o seu pedido ser acatado. Já na ADIM por omissão, o propósito aqui é questionar em tese que a falta de regulamentação gera um prejuízo social e que tem que ser regulamentado. Então, é uma questão abstrata, ok? E, na prática, o Supremo acaba estabelecendo um prazo para que o Legislativo regulamente a questão. À exceção de algumas decisões, como é o caso da DIN 3682, em que o Supremo ele deu, como acontece no mandado de injunção, que tem hoje efeito concreto, ele deu ali uma regulamentação à questão sem que houvesse a legislação aplicável efetivamente ao caso. Muito bem, vamos falar um pouquinho da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. A ADC, ela nada mais é do que uma ADI de otimista, né? Porque o propósito dela é exatamente o oposto, ou seja, a ADC tem por propósito a confirmação, por isso ação declaratória, confirmação da constitucionalidade de um ato. Então, veja só, na ADI, o propósito é a inconstitucionalidade. Então, esse é o pedido, certo? Se a parte ela tem o seu pedido atendido, ou seja, o pedido é julgado procedente, a lei é declarada inconstitucional. Todavia, se o pedido é julgado improcedente, por consequência, a improcedente, a lei não é inconstitucional. Ele decide que a lei é constitucional. Ok? Esse é o resultado da ADI. Já na ADC,
Qual é o pedido? Ah, eu quero que você confirme a constitucionalidade da norma. Então, olha só que interessante. Se a ADC for julgada procedente, qual é o resultado? Constitucionalidade da norma. Todavia, se a ADC for julgada improcedente, por consequência, a norma ela é inconstitucional. Então, vamos colocar procedência e improcedência. Ok? Procedência. Não, contrário, perdão. Inconstitucionalidade, constitucionalidade. Vamos colocar constitucionalidade como mais e a inconstitucionalidade como menos. Olha só, o que nós temos aqui? O que você visualiza? Não é exatamente o resultado de uma perda com o ganho da outra? Não é exatamente o inverso? Ó, o resultado de procedência da ADI é o mesmo resultado da improcedência da ADC. Por sua vez, o resultado da improcedência da ADI é o mesmo resultado da procedência da ADC. Por isso que a doutrina chama elas de ações com os sinais trocados. Ok? Porque o resultado de uma implica na improcedência do resultado da outra. Agora, para fins de prova, o que eles perguntam? Porque tudo que é aplicável à ADI é aplicável à ADC. É a mesma coisa, mesmo procedimento, mesmo efeito, tudo igual. Agora, o que eles vão perguntar na prova? É possível, isso a gente já viu, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. É possível entrar com uma ADI para questionar lei ou ato normativo federal ou estadual, certo? Olha que loucura. Já a ADC, apesar de ser uma ação que tem o mesmo resultado prático, só pode ser de lei federal. Não cabe ação declaratória de constitucionalidade de lei estadual. Anota aí. Não cabe ADC de lei estadual. Não cabe. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 102, não autoriza expressamente. Então, cuidado com essa questão. Em relação ao restante, é igual ao momento, aos efeitos. A única diferença prática é que a ADC ela foi inserida no sistema jurídico com a emenda 3 em 93. Ela surge, ela não existia originalmente da Constituição. Ela surge com a emenda 3 de 93, mas o resto é tudo igual. Para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouquinho de ADPF. A ADPF é a ação de descumprimento de preceito fundamental. E ela é uma ação que tem regulamentação específica, Lei 9882 de 99. Então, a ADI e ADC 9868, a ADPF 9882. O que diferencia a ADPF das demais ações? A ADPF, ela é diferente porque o propósito não é dizer que é inconstitucional ou constitucional com base nessa incompatibilidade ou compatibilidade direta. É dizer que o ato ou a lei, o ato normativo ou a lei, não guarda correlação com o texto constitucional de forma ampla. Então, eu não estou questionando necessariamente a inconstitucionalidade, mas sim a incompatibilidade. Então, não é uma ação técnica de inconstitucionalidade, mas sim uma incompatibilidade com base no descumprimento de um preceito fundamental. É como se fosse assim, olha, temos um pressuposto. E o pressuposto constitucional não está sendo respeitado aqui. Eu acho que isso não pode prevalecer. Então, não é uma questão formal de inconstitucionalidade, mas é uma violação a um preceito, a um valor, a um postulado que a Constituição estabelece.
É por isso que descumprimento de preceito fundamental é o descumprimento de qualquer ato que vá contra aos fundamentos e aos princípios basilares da Constituição. Por outro lado, é por isso que eu posso questionar, por meio de ADPF, lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, anterior à Constituição ou até o ato posterior, no caso da ADIM, que não pode para a lei municipal, no caso da ADC, que não pode para questionar o ato federal, estadual e municipal. Então, em resumo, todas as vezes que não cabe ADI e ADC, vai caber ADPF. Portanto, em sentido amplo, toda a incompatibilidade da norma com a Constituição, mesmo que não seja tecnicamente uma inconstitucionalidade, é passível de análise por meio de ADPF. Os legitimados da ADPF são os mesmos da ADI e da ADC, então fica fácil, a gente já sabe. Os mesmos legitimados. Agora, você deve estar se questionando, professor, o que é um preceito fundamental? Sabe que quando a Lei 9882 foi editada, havia uma ansiedade da comunidade jurídica, porque ninguém sabia o que era preceito fundamental. Ele falou, bom, agora a lei vai vir e vai dizer o que é preceito fundamental. A lei não diz o que é preceito fundamental. Então, o que é preceito fundamental? É a doutrina que estabelece. É um conceito aberto, ou seja, é todo aquele valor, é todo aquele postulado, princípio, consagrado pela Constituição como fundamental, como importantíssimo, como nuclear. Ok? O que o STF já decidiu como preceito fundamental? Direitos e garantias individuais. Princípios constitucionais sensíveis. Cláusulas pétreas. É quase nada importante, né? E aí os direitos individuais estariam dentro das cláusulas pétreas. Então, direitos e garantias individuais, princípios constitucionais sensíveis e cláusulas pétreas. Saiba que a doutrina aponta os princípios fundamentais da Constituição, título 1, artigo 1º a 4º da Constituição, como preceitos fundamentais. Por quê? Olha o nome do título, dos princípios fundamentais. Isso não é fundamental, isso não é nuclear, isso não é importante ao nosso Estado, à nossa Constituição? Se a resposta for sim, ele pode ser analisado, esse preceito, com base em um ato editado no cenário do país. Ok? Espero que você tenha gostado da aula e convido você para continuar assistindo às nossas aulas de Direito Constitucional. Até lá!